Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13, o ensino de Jesus acerca da oração. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminou de orar, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele, João Batista, né? Aqui, o que a gente pode concluir? Jesus estava terminando de orar, ou seja, pela observação, por ver como Jesus orava, eles entenderam que precisavam aprender a orar. Vamos lembrar que um menino judeu era ensinado isso desde pequeno. E a Bíblia nos conta, né, que os fariseus, os mestres da lei, eles oravam em praça pública. Ou seja, eles sabiam como orar, da maneira que eles foram ensinados por homem. Mas observando Jesus, eles perceberam que eles não sabiam orar. Aqui a gente já tem a primeira lição. Existe uma grande diferença de quando nós somos ensinados acerca de alguma coisa dentro da religiosidade. Algo mecânico, algo decorado, algo que você aprende pela repetição. E existe aquilo que o Espírito Santo nos dá, que era essa maneira que Jesus orava, e foi isso que chamou a atenção dos discípulos, a ponto deles pedirem para Jesus ensiná-los a orar. Ou seja, eles sabiam, mas eles perceberam que o jeito que eles aprenderam estava errado. Que nós tenhamos humildade em admitir quando a gente perceber que fomos ensinados em alguma coisa de maneira errada, diferente daquilo que Jesus e o Espírito Santo têm para nós. E que a gente possa ir aos pés do Senhor, pedir orientação para saber como fazer da maneira certa. Qual é a maneira certa? A maneira que agrada a Deus. Versículo 2. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam, Pai. Aqui a gente está acostumado com Pai Nosso. O fato de Jesus chamar Deus de Pai já era algo super disruptivo. Essa maneira dele tratar Deus como Pai, dele dizer que era filho de Deus, a gente vai ver nos evangelhos que os mestres da lei, os fariseus, eles ficam escandalizados quando Jesus diz que ele é filho, quando ele diz meu pai, eles se ofendem. Então, hoje para nós é normal, a gente tem esse conceito de que Deus é pai, né? Que através de Jesus somos feitos filhos de Deus. Nessa época não. Então, aqui Jesus está dando uma conotação de intimidade com Deus que os judeus não tinham. Então, só essa primeira frase já muda muita coisa. Aí vamos lá. Santificado seja o teu nome. Notinha de rodapé, letra E, está dizendo aqui. Muitos manuscritos dizem Pai Nosso que estás no céu. Então, tem essa diferença de tradução. É o Pai Nosso mais comum, né, que a gente conhece. Continuando. Santificado seja o teu nome. Ou seja, como a gente começa uma oração? Com intimidade e glorificando a Deus. Pai, eu te glorifico. Venha o teu reino. O que a gente está pedindo? Que o céu venha para nós, que o céu desça para nós. Aqui de novo, ó, notinha de rodapé F, ele está falando. Muitos manuscritos dizem: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui nessa tradução da NVI não está falando, mas eu acho que faz todo sentido. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade na terra como no céu. Está dizendo a mesma coisa que o teu reino. A vontade de Deus no céu seja feita aqui na terra. Então, primeiro intimidade, glorifique a Deus, peça que venha o reino. Aí, ele pede o pão de cada dia. Ou seja, Jesus nos ensina que a nossa oração ela deve ser, primeiro, íntima. Em segundo, ela deve glorificar quem Deus é, aquilo que Deus é, para depois a gente pedir. E Deus tem falado muito comigo a respeito desse pequeno versículo. Dá-nos cada dia o nosso pão. Dá-nos o pão nosso de cada
dia. Quando Deus tira o povo do Egito e eles ficam no deserto, eles são alimentados com maná, né? Maná ninguém sabe exatamente o que é, mas caía do céu todos os dias e não podia guardar. Ele apodrecia para o dia seguinte, porque o povo tinha que confiar que Deus ia mandar no dia seguinte. Era um exercício de confiança do povo. E aqui isso se repete. É isso que Jesus nos ensina, que a nossa preocupação com o nosso alimento, com as nossas necessidades, ela deve ser diária. O que eu preciso para hoje? Então, eu vou confiar que no dia de hoje Deus vai fazer o que eu preciso. Amanhã é outro dia. Amanhã Deus vai dar o de amanhã. Por isso que a Bíblia diz que a cada dia basta o seu mal. Então, é um dia de cada vez, é o hoje. O passado a gente não muda, o futuro a gente não sabe se existe. Então, aqui Jesus nos ensina que é o hoje. Eu vi um pastor falando uma vez, eu achei tão bonito. Ele falou, vê como se comporta uma criança. Quando ela termina de jantar, ela não pega a comida que sobrou, guarda e fala, vou deixar embaixo da minha cama, porque vai que amanhã vocês não me dão comida. Ela não tem essa ansiedade. Ela sabe que ela tem pai e mãe e que no dia seguinte vai ter comida na mesa. A criança não se preocupa com o futuro. E é isso que Deus espera de nós. E é isso que eu tenho sido forçada pelo Senhor a aprender nos últimos anos. Viver cada dia. 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos aos que nos devem. Perdoamos mesmo? Tem algumas traduções que diz, assim como perdoamos os que nos devem. Ou seja, a gente vai receber de Deus na mesma proporção que a gente dá para os outros. Como está o nosso coração em relação às pessoas que nos ofenderam, nos magoaram, nos fizeram mal? Porque se tiver muito pesado, a gente também não vai receber perdão de Deus. Isso é muito forte, né? Isso é muito pesado. Assim como... gente, isso é muito difícil. Por isso a gente tem que exercitar o perdão, senão Deus não recebe as nossas orações. Não adianta a gente estar cheio de ódio, querendo que o outro morra, que Deus pique, frite, faça ele cozido e querer que Deus tenha graça e misericórdia abundante para nós. Não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse, ou seja, depois de ensinar a orar o Pai Nosso, agora Jesus vai contar uma parábola. Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite. Tem que ser muito amigo, né? Para você ter intimidade de bater na porta da pessoa à meia-noite para pedir socorro, é muito amigo. E diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Ou seja, você está pedindo para o seu amigo para poder alimentar outro amigo. Ele não está pedindo para ele próprio. E o que estiver dentro, responda, não me incomode. A porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Já era meia-noite, já estava todo mundo dormindo. E esse amigo falou, vai embora. Isso é hora de você vir me atormentar. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, aqui Jesus, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser o seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Glória a Deus. Agora, vamos ver um detalhe, do qual eu não havia me atentado a esse texto, apesar de conhecê-lo há muitos anos. O que está importunando, ele está importunando para pedir coisa para ele ou para pedir coisa para o outro? Ele não está importunando porque ele quer alguma coisa para si. Ele está importunando porque ele precisa abençoar o amigo dele que acabou de chegar de viagem e está com fome. E é sobre isso que esse texto fala. Porque as pessoas distorcem isso aqui, Tudo que pede, recebe. Então eu vou pedir uma mansão. Eu quero um carro. Eu quero... A gente fica com coisas egoístas. Mas o exemplo que Jesus deu aqui é de um amigo preocupado em abençoar outro amigo. Então, o que nós pedirmos que vai servir para o reino, o que ele falou aqui, venha o teu reino. O que a gente pedir para o reino, certamente a gente vai receber.
E olha aqui, Jesus continua: qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, todos nós somos pessoas ruins, a gente precisa entender isso. Nascemos todos ruins. É o Espírito Santo que nos transforma. E olha o que Jesus está dizendo. Apesar de vocês serem ruins, podres, estragados, vocês sabem dar coisas boas a seus filhos, não é? Filho, sobrinho. A gente sabe o que é bom. A gente sabe dar coisas boas, se esforçar, dar o melhor que a gente pode, não é verdade? Quanto mais o Pai, ó, de novo, aqui ele faz a ligação com a maneira que ele começou o Pai Nosso lá em cima. Lembra que eu falei? Que está nos céus e dará o Espírito Santo a quem o pedir. Tá vendo aqui? Ele não está falando de coisas materiais. Ele está falando de reino. Venha a nós o teu reino. O Pai dará o Espírito Santo. Na oração tem o pão de cada dia, mas é o pão de cada dia, a necessidade daquele dia. E o seu Pai vai te abençoar por causa da sua insistência. O seu Pai sabe tudo o que você precisa e ele vai derramar sobre você pão de cada dia. Aqui, todo que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Está falando sobre o Espírito Santo. Essa Bíblia que eu uso, que tem espaço para anotação na lateral, chama Bíblia Anote. Vocês sempre me perguntam qual é o modelo? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link, tá? Aí lá você encontra vários modelos, vários preços, em várias versões, e vê qual que é melhor para você. Mas eu recomendo, essa Bíblia para estudo, é bem legal. Então, olha aqui, no versículo 11, 9. Ah, anotei errado. Versículo 11, 10. O Espírito Santo se dá, aqui ó, pede e recebe. Se deixa encontrar, o que busca encontra. E abre a porta, aquele que bate, a porta será aberta. Então, o Espírito Santo faz isso para nós quando nós pedimos a Deus a presença dele. Vamos clamar, orar, buscar, pedir a presença do Espírito Santo, que todo o resto nos será acrescentado. Que Deus te abençoe.